Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emerson da Conexão Consultoria e Treinamentos. Vim trazer para vocês mais uma novidade. Então, nós já tínhamos uma ferramenta de cálculo CBHPM e fizemos algumas atualizações, né? Acrescentamos algumas funcionalidades, eh, telas, procedimentos novos. Eu vim trazer aqui para vocês, né, um resuminho aqui, mais ou menos uma forma de manusear essa tabela, né, essa planilha de cálculo. Tá? Então essa versão lançada agora em setembro de 2023, tá? Então já começa aqui as alterações com esse menu mesmo, com esse índice, tá? Então aqui você tem a possibilidade de já interagir um pouco, né? Então você tem os botões que te direcionam aqui para a aba que você deseja, né? Então tem aqui a parte do painel de cálculo, um resuminho, algumas informações, tá? Que o link para poder clicar e abrir esse vídeo que eu estou gravando para vocês, tá? Então quem comprar a planilha, quem receber ela por e-mail, né, ou através da própria plataforma, clicando aqui vai ter acesso a esse vídeo. E aqui vai navegando pelas páginas, tá? Vamos começar aqui pela planilha de cálculo. Então clicou aqui, ele vai para a ferramenta de cálculo, te mudou algumas coisas no layout, né? Algumas coisas continuam a mesma, mas te mudou aqui a disposição e tal. Sempre lembrando que a gente precisa da codificação do procedimento, tá? Então tem mais de 40 mil códigos nessa base, tá? Então o que a gente acrescentou assim já de informações, tabela 2022, então na anterior a gente não tinha, tá? Só ia até a tabela CBHPM de 2020, então a gente acrescentou a base da 2022, tá? E aí sempre muito importante, código do procedimento. Então tudo que está nesse canto esquerdo são as informações que eu vou passar aqui, né? Que eu vou informar aqui para a planilha, para poder eu descobrir o valor daqueles procedimentos em reais, né? Então, identifico nesse campo aqui a versão de tabela, qual é o ano, né? Então, tem todas elas aqui, desde a terceira edição até a 2022. Então, vamos deixar na 2022, que é a mais recente, aqui como versão, tá? Então, a versão que eu escolhi aqui, que eu escolhi nesse campo, é a que vai me trazer os parâmetros, tá? Então, muito importante isso. Esses parâmetros que eu trouxe aqui são referentes a essa versão de 2022. Depois eu vou dar um exemplo de procedimento que teve alteração de parâmetros no decorrer das tabelas, tá? Então, segundo campo aqui é a cotação. Então, a cotação é o que vai converter esses parâmetros para reais, né? Então, eu não preciso necessariamente ter o mesmo ano de cotação e de tabela. Então, por exemplo, eu estou com os parâmetros aqui da 2022, mas eu quero fazer a conversão pela cotação de 2008, por exemplo. Então, eu coloco aqui essa informação, ele fez a conversão pela cotação de 2008, tá? Então, parâmetros da 22, que são essas informações, e cotação, que converteu para reais com base na 2008, aqui no caso, que foi a que eu selecionei, tá? Inflatores, redutores, percentuais que a gente tem negociado. Então é muito importante isso aqui, eu ter acesso a essa informação que geralmente está no contrato, está na negociação, tá? Para não ter diferença de valores. Então, se eu tenho um redutor, eu venho e informo aqui, né? Esse aqui é o redutor de porte, menos 10%, ou tem um acréscimo de 10% no porte, né? Então, tiro aqui o negativo e acrescento 10%. Custo operacional, eu tenho um redutor de 20%, tá? Então, venho, coloco essa informação, esse valor que aparece aqui embaixo é o valor do custo operacional, né, da unidade de custo operacional, eu tirando esses 20%. Se eu deixo zerado, ele volta aqui para o valor que é da tabela plena. O valor de filme, né? Então eu posso pôr aqui R$ 20, 21, né? Então, para procedimento de exame de imagem, ele vai impactar aqui essa questão do filme, do valor do filme, tá? Passei aqui todos os parâmetros que eu preciso, tá? Aí eu venho, né, para poder fazer aqui essa identificação, tá?
Então vamos pegar alguns exemplos aqui, né, em cima dessas informações, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o código de parto cesárea. Então ele está trazendo conforme as informações, olha, os parâmetros da 2022 e o cálculo baseado na 2008 que eu informei aqui, tá? Então voltando aqui para as novidades, 1.200, mais de 1.200 códigos inseridos aqui na tabela, né? A gente acrescentou também uma informação, deixa eu colocar um código de um exame em custo operacional aqui, né? Só para poder a gente identificar, ó. Então, ele já trouxe os parâmetros dessa ressonância de coluna cervical, ou dorsal ou lombar, né? Então, ele trouxe aqui o custo operacional, metro quadrado de filme, e aqui está convertendo conforme eu informei aqui o filme, né? Convertendo para reais. Tudo aqui convertido para reais, tá? E o que acontece às vezes é de algumas negociações a gente não ter o percentual aqui de deflator ou inflator do custo operacional. Ao invés de menos 10% ou mais 10%, por exemplo, a gente tem um valor já fixo. Tem um valor lá, por exemplo, R$ 9 de custo operacional. Então, se na sua negociação tá tabela CBHPM de 2008, vamos até colocar tudo como 2008 aqui, ó, que é a quinta edição no caso, né? Tabela CBHPM quinta edição com a cotação lá de 2008, e aí eu não tenho deflator ou inflator no custo operacional. Naquela negociação eu tenho custo operacional R$ 9. Vamos pegar como exemplo os R$ 9. Aí a gente vem nesse conversor aqui, porque aqui eu não tenho campo para informar valor, só tenho campo para informar percentual. Aí eu venho nessa conversão de porte de custo operacional, seleciono a tabela que eu quero, que é a quinta edição lá de 2008, e informo qual é o valor que eu tenho negociado. Então, o valor que eu tenho negociado é de R$ 9. Então, aqui a gente está com três casas decimais, né? Porque tem negociação que traz três casas decimais, e aí pode ir no arredondamento da diferença. Então, eu tenho aqui R$ 9 de custo operacional. A minha tabela plena, que eu informei aqui no caso de 2008, a cotação de 2008, ela tem R$ 11,50 de custo operacional. É o padrão da tabela, tá? Só que como eu tenho R$ 9, eu precisarei informar um deflator de 21,74, tá? Para poder chegar no valor que eu tenho negociado fixo já. Às vezes acontece isso, 9, 8, 10, 7, R$ 15, dependendo do valor. Aí eu volto aqui e informo menos 21,74. Para onde ele foi aqui, ó. R$ 9. Então, aquele procedimento que tem custo operacional, na hora que ele for fazer a conversão, ele já vai converter por considerando esses R$ 9 de custo operacional, tá? Essa aqui é uma das novidades aí que a gente tem, né? Uma outra novidade, né? Trazendo aqui os complementos. Depois eu vou fazer mais alguns cálculos aí só para mostrar as outras funcionalidades. Para poder calcular, a gente precisa do código do procedimento, tá? E aí, esse procedimento, vamos supor que eu não sei, não lembro do código do procedimento. Então, tem essa opção, essa aba com toda a base de procedimentos. Tá? Então, aqui tem mais de 45 mil linhas, está bloqueado para não ter nenhuma alteração, né? Tanto nas fórmulas quanto nos procedimentos aqui, tudo, né? Então tem a coluna aqui da versão, né? Então toda a base está aqui, código do procedimento, descrição e algumas informações de parâmetros, se ele está no rol, se ele não está, certo? Então aqui você tem a possibilidade de fazer a pesquisa pelos filtros, né? Então, por exemplo, se você quiser filtrar só o procedimento que está no rol, só o procedimento que está na TUS, só a versão 2010, 12, então pode fazer os filtros e o filtro da pesquisa, né? Então, se eu quero pesquisar aqui, por exemplo, uma artroscopia, por exemplo, né? Então, não me lembro qual é o código, aí eu venho e venho navegando aqui até fazer a identificação de qual artroscopia que eu preciso, né? E aí fiz a identificação aqui do código,
né? Ele já me traz aqui quais as versões que ele aparece e tal, e quais os parâmetros desse procedimento. Aí eu posso pegar esse código 30708052 e inserir aqui 30708052, tá? Aí o que que ele apareceu? Não localizado na quinta versão, na quinta edição, ó, na versão 5 no caso, né? Por que que ele não foi localizado? Olha o histórico desse procedimento. Então é muito importante a gente se atentar a esse histórico, tá? Porque às vezes pode acontecer de não localizar um procedimento, por quê? Lembra que eu tinha falado todas as informações de parâmetros, de descritivo, ele vai trazer, ele vai buscar nessa versão que eu selecionei, só para ficar seletivo mesmo, né? Então, como eu selecionei a quinta, olha o histórico desse procedimento, ó. Ele esteve na terceira e esteve na quarta. Na quinta, ó, ele sumiu, ou seja, ele parou de ser publicado. Mas se eu tenho, pode ser que eu, como prestador ou como operadora, eu tenha negociado esse procedimento como referência de remuneração. Então, se a minha tabela lá é a quinta edição, ou é a quarta, ou é a terceira, então pode acontecer de eu ter esse procedimento lá na quarta, se a minha negociação for quarta edição. Aí eu vou precisar desses valores mesmo assim, né? Só que para eu poder identificar esses parâmetros e esses valores, o que, que eu preciso fazer? Venho aqui e seleciono a quarta, ó. Tá vendo? Selecionei a quarta, aí ele me traz o descritivo do procedimento, os parâmetros dele na quarta edição e os valores aqui convertendo já em reais, tá? Aí se eu quiser mudar a tabela de conversão, né, a cotação, eu venho aqui e faço as alterações, ó. E aí ele altera conforme os valores, né, conforme eu selecionei aqui no ano da cotação, tá? Então vou manter aqui quarta edição, que ele fica os dois pela quarta edição, ó. E aqui já convertendo esses valores para reais, tá? Essa é mais uma opção, né? Mais uma funcionalidade, pesquisa de códigos de procedimentos, tá? E aí, voltando aqui no exame de imagem, uma outra novidade que a gente trouxe aqui foram as incidências, tá? Nesse caso é um procedimento que não tem incidência, por isso que ele está zerado aqui. Mas se a gente pesquisar aqui agora um raio-x, né? Vamos colocar qualquer um raio-x. Raio-x de. Vamos colocar aqui. Raio-x. Só para poder ele pesquisar mais rápido aqui. Né? Pegar algum exame de imagem, ó. 4080-1209. 4080-1209. Então, esse é um procedimento que prevê uma incidência, ó. Se eu quiser ver algum outro, 4080-1160. 4080-1160. Vendo? Esse já é um procedimento que prevê 8 incidências, então isso também é uma informação que é novidade, tá? Uma outra informação que é novidade são procedimentos que não têm referência na CBHPM. Então, só para a gente constatar mesmo, né? Porque às vezes você pesquisava, aí a gente trazia toda a base da CBHPM e você não achava determinado procedimento. Aí a gente trouxe essa informação aqui agora, por exemplo, laser terapia. Então, ele é um procedimento que existe na TUS, né? Então, ele está aqui correlacionado com a TUS, faz parte do rol, tem diretriz até, ó, DUT número 51, só que não tem nenhuma versão. Aí tá essa informação. Esse procedimento não faz parte de nenhuma versão de SBHPM, pelo menos até setembro de 2023. Né? Pode ser que mais para frente ele venha a acrescentar, a ter alguma referência, tá? Então, essa também é mais uma funcionalidade. A gente trouxe esses códigos que são TUs já para poder descartar essa possibilidade. Então, você vê que aqui é diferente. Ó. Aquela mensagem que tinha aparecido anteriormente era uma mensagem de que existe na taxa BHPM, mas não na versão que eu selecionei aqui. Né? E aí você consegue acompanhar até pelo gráfico quais as versões que ele aparecem. Tá? E aí, nesse caso, não está em nenhuma das versões. Aí vamos pegar aqui mais alguns exemplos, só para a gente fazer aqui a identificação, né? Pegar como exemplos aqui um código que tem referência nessa BHPM, porém ele não tem
ele tem referência a CBHPM, porém ele não tem cobertura no rol ANS, ó. Provavelmente por conta da técnica, né? Por vídeo laparoscopia. Então ele não tem referência aqui no rol da ANS, tá? Um outro exemplo aqui é porque é de procedimento que está na CBHPM, mas não é TUS. Ó, mais uma vez, ó, não localizado na quarta edição. Só que aí o que a gente vê aqui, ó? Ele aparece lá na 2016. Aí eu venho aqui, altero para 2016 e aí ele me traz os parâmetros, ó. Então esse procedimento ele não é um código TUS, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso para poder evitar ali as glosas, né? Ele tem referência nas tabelas, tem na CBHPM, só que ele não é um código TUS, tá? Só para poder a gente se atentar. Uma outra informação importante, tá, é a questão dos parâmetros. Né? Por isso que eu tenho que saber se essa versão que eu selecionei é a que eu tenho negociado com o prestador ou com a operadora. Tá? Olha esse código, eletroneuromiografia gênito-peritoneal. Então aqui ele está selecionado a versão de 2016. Lembrando, os parâmetros que ele vai trazer são os parâmetros da 2016. E aí, o que pode mudar aqui? Vamos ver o histórico desse procedimento. Ó. Aqui embaixo a gente tem o histórico de todas as versões. Então, ele teve mudanças. Ó, ele começou com o port 5B, depois foi para o port 6A. Então, ele teve mudança de port. Então, se eu selecionar aqui até a 2014, ele aparece o port 5B. Aí eu mudo aqui para 2016, ele vai para o port 6A. Só que não foi só o porte que mudou. Ele também teve mudança do custo operacional, ó. Essa coluna aqui é custo operacional. Ele saiu de 16 unidades de custo operacional para 33. Ele dobrou a quantidade de unidades de custo operacional. Então, mesma coisa, ó. Se a minha seleção aqui, se está selecionada 2014, 16 unidades de custo operacional. Ó o cálculo, R$ 151. Estou mantendo aqui a cotação da quarta, ó. E aqui eu altero para 2016, ó como ele já dobrou o valor. Por quê? Porque ele foi para 33 unidades de custo operacional. Então isso é muito importante. Na hora de fazer o cálculo, eu saber se o ano que eu selecionei aqui é realmente o ano que está na minha negociação. Né? Porque a CBHPM ela tem essas alterações de parâmetros, assim como pode aumentar o valor de filme, aumentar auxiliares, aumentar aporte anestésico. Tudo isso pode acontecer, tá? E aí, falando dos auxiliares, vamos pegar um procedimento aqui que tem auxiliar também. Aí a gente já vê uma outra alteração que teve, né? Mais uma funcionalidade que a gente acrescentou aqui nessa versão. Aqui eu selecionei a tabela de 2016, ou a base de 2016, ou seja, todos os parâmetros vêm da 2016. E pelas instruções das tabelas até 2016, esses são os percentuais dos auxiliares, ó. Então você vê que esse é um procedimento com 4 auxiliares. E esse é o percentual, 30%, 20% para todos esses auxiliares. Então esse é um tratamento de aneurisma, né? Ó. Você vê que é um procedimento com valor alto até. Só que o que aconteceu lá a partir da 2018 alterou o percentual dos auxiliares. Tá? Então esse percentual ele saiu, né, dos 30% e 20%, e a partir da 2018, ele foi para 60% primeiro, 40% segundo auxiliar, 30% terceiro e quarto auxiliares. Tá? Então, isso também é importante tomar cuidado. Qual que é a minha tabela? Qual que é a minha negociação? É a 2018, então ele tem esses percentuais aqui alterados, né? Ele teve o percentual dos auxiliares mais alto. Tá? Então, esses são os parâmetros dos auxiliares. Mais uma atualização que a gente teve foi informar qual é o porte relacionado ao porte anestésico. Né? Então, antes a gente trazia só o parâmetro do porte anestésico, porte 7. Então, aqui a gente já põe entre parênteses, porte 7, aquela correlação equivale ao 10C. 10C equivale a R$ 743 nessa conversão aqui, né? Com base na cotação aqui da quarta edição, né? Vamos ver mais uns exemplos.
Aqui eu trago mais um código, tá? Minha base é 2018. Esse procedimento não foi localizado na 2018. Aí a gente vem aqui no histórico, ó, e vê que ele parou na 2010. Só que se eu tenho uma negociação de 2010, eu preciso dessas informações, preciso desses parâmetros e preciso fazer essa conversão. Aí eu venho aqui e altero a base para 2010. Então ele já me traz aqui os descritivos. Né? Então esse aqui é um típico exemplo até que tem na tabela de procedimento que foi desmembrado, que foi descontinuado na CBHPM. Tá? Aí tem que ficar, fazer os deparos, fazer as correlações. Tá? Até porque esse código ele já não é um código TUS, né? É código que foi descontinuado tanto na TUS quanto na CBHPM. E aí a gente vê a informação dele aqui, quais os parâmetros, valores e tudo mais. Como complemento, a gente traz aqui o que substituiu esse código, né? Já que ele é um código que foi desmembrado, aí eu já trouxe esse outro, 4110.15.37, que não foi lá localizado na 2010. Por quê? Olha ele aqui, ó. Ele entrou a partir da 12. Aí eu altero aqui para 2012 e aí ele já traz os parâmetros, os cálculos, tudo certinho. Angiorressonância arterial de crânio. Então, aquele outro código anterior ele era uma angiorressonância genérica, que incluía tudo. Agora tem eles já desmembrados na CBHPM a partir da 2012. Ó. Então, todos os parâmetros, porte, custo operacional, filme, convertido com base nessas informações. Ó. Aqui eu estou com um deflator de 21, né? Vamos deixar ele na tabela plena, ó, sem deflator, que aí ele já atualiza aqui os valores também. Tudo isso vai depender da sua negociação, né? E aí mais uma novidade que a gente tem é, para procedimentos novos, né? Então esse aqui, por exemplo, é um procedimento que entrou na 2022, ó. E aí pode ter alguma divergência dependendo da sua versão de tabela. Né? Então, a minha 2022 ou a minha 2020 é uma tabela que eu baixei da internet. Provavelmente não vai ter esse procedimento. Por quê? Porque ele foi inserido através de uma resolução normativa lá da AMB. Então, lá na resolução 063 de 2023, esse procedimento com esses parâmetros foi inserido na tabela. Tá? Então aqui essa tabela está bem completa com todos os procedimentos da 22 e mais os procedimentos que foram inseridos após a publicação da tabela. Então ela está fresquinha, completíssima, com todos os procedimentos e os seus complementos. Tá bom? O que não tem nela vai ser o que for incorporado a partir de agora. Tá? Então essa é a nossa tabela. Na descrição do vídeo vai o link para fazer a aquisição. Né? É importante que cada um faça uma aquisição, evitar compartilhamento e tudo, né? Até para dar uma força aí para a gente, porque é um trabalho bacana, bem feito, com um custo relativamente baixo, tá? Então, espero que vocês façam um bom aproveitamento. Tem nossos contatos na descrição do vídeo. Se ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato que a gente complementa, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e qualquer coisa estamos à disposição.